tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar falando então dos vertebrados, nesse caso, dos anfíbios e dos répteis. Lembrando que a gente está estudando sempre na ordem evolutiva, então a primeira aula foi dos peixes, hoje anfíbios e répteis e depois aves e mamíferos, sempre nessa ordem. Vamos lá? Bem, o grupo dos anfíbios, na ordem evolutiva, é o segundo grupo. O nome deles tem a ver com dois lados da vida. Por quê? Porque eles apresentam uma fase aquática completamente larval e depois uma fase terrestre, onde eles não têm essa fase larval. Conhece-se mais ou menos 4.000 espécies, entre sapos, salamandras, pererecas, cecílias e assim por diante, tá? Eles têm um ciclo de vida muito complicado e por isso percebe-se uma evolução muito grande em relação ao grupo dos peixes, tá? Eles têm a pele nua, que a gente fala, né? Porque é uma pele úmida, que depende da água, porque eles respiram pela pele também. Eles apresentam respiração pulmonar, apresentam respiração branquial durante a fase larval e apresentam respiração cutânea na fase adulta. Uma parte da respiração é feita pela pele e a outra parte pelo pulmão. Então a pele desses animais sempre tem que se manter úmida, tá? Para poder realizar as trocas gasosas. Eles têm também o hábito por esse motivo de viver em ambiente úmido. Você não vai encontrar nenhum anfíbio em ambientes desérticos, por exemplo, tá? Algumas espécies apresentam glândulas de veneno, tá? Isso não vale para todo mundo. E uma diferença que a gente tem aqui, que eu comentei na outra aula, é que no coração dos anfíbios a gente já tem uma divisão a mais, que são 2 átrios e um ventrículo. Então o metabolismo deles já se torna mais eficiente e mais rápido, tá? Eles são divididos em 3 grupos, tá? Anuros, que tem como representantes sapos, rãs e pererecas, urodelos, que tem como representantes principais as salamandras, e os ápodes, que não têm estruturas locomotoras, parecem quase cobras mesmo, que são as cecílias e as cobras cegas. Então essa é a divisão dos anfíbios. Aqui a gente tem um pouquinho da metamorfose que eles sofrem durante todo o processo de desenvolvimento, desde o girino até a fase adulta, tá? Eles são animais que têm a fecundação externa, tá? Desenvolvimento indireto. Fecundação externa é porque essa fecundação vai acontecer na água, tá? E o desenvolvimento indireto acontece porque assim como a gente vê nos insetos, quando a gente falou dos artrópodes, tá? Quem não viu, vê lá a aula de artrópodes, tá? Acontece que eu tenho um desenvolvimento de fase de larva, de fase intermediária até a fase adulta, tá bom? E são dioicos porque apresentam sexos separados, então a gente tem machos e fêmeas, tá bom? Bem, agora falando dos répteis, que já mudam completamente as características, inclusive a estrutura e o desenvolvimento, enfim. Eles são animais que apresentam mais ou menos 6.000 espécies conhecidas. Aqui a gente tem um corpo revestido por escamas ou placas, depende do grupo que a gente estiver falando. São completamente independentes da água, então os anfíbios são os primeiros animais a conquistarem o ambiente terrestre, tá? Mas os répteis são os primeiros a serem independentes da água para a reprodução. Então, existe uma diferença aí dependendo da pergunta que se faz. Eles têm bastante queratina no corpo para economizar água. São animais que conseguem viver em clima mais seco, mas a gente também tem animais aquáticos, tem animais que vivem em ambientes intermediários, são animais bem adaptados a muitos ecossistemas. Uma outra novidade que a gente tem aqui é o coração deles, que eu venho falando desde a primeira aula. O coração dos répteis, eles podem apresentar 3 cavidades, assim como dos anfíbios, mas já aparecem animais com 4 cavidades, igual ao nosso coração. Então a gente já tem um metabolismo mais rápido, mais eficiente e uma oxigenação, uma troca de gases muito melhor em relação aos grupos anteriores, tá? A gente tem aqui 4 ordens que juntas dão essas 6.000 e poucas espécies, que são os quelônios, que incluem tartarugas, jabutis, cágados e assim por diante. Os rinocefálios, que são os lagartos, por exemplo. Os esquamatas, que são cobras, lagartos e anfíbias. E os crocodilianos, ou os crocodílios, que são crocodilos e jacarés. Essas são as 4 ordens que se tem animais vivos, mas dentro desse grupo, outras 25 ordens já foram extintas, como por exemplo os dinossauros, que apesar de serem espécies de transição,
ainda são colocados como répteis, mas também tem características de aves, a gente vai falar isso mais pra frente, beleza? Uma adaptação que os répteis têm, assim, muito importante, eles são animais ectotérmicos, assim como os anfíbios e os peixes, ou seja, eles dependem da temperatura do ambiente para manter a própria temperatura, ou seja, são fontes externas que vão controlar a temperatura do corpo deles. E eles adaptaram isso fazendo o que a gente chama de termorregulação. Eles mantêm a temperatura do corpo, controlando a quantidade de calor que eles perdem para o ambiente e que eles absorvem. Por isso que é muito comum a gente ver répteis como jacarés parados no sol durante o dia por um tempo muito grande, já que eles dependem da radiação solar para manter o corpo aquecido e manter essa temperatura durante a noite, por exemplo, tá? E eles têm uma adaptação muito mais comum em lagartos, tá? Que é o que a gente chama de terceiro olho, que na verdade é chamado de olho parietal. Esse terceiro olho ele monitora a quantidade de radiação que o animal está recebendo. E isso interfere, então, na quantidade de radiação que ele perde ou ganha e na manutenção da temperatura. Então, é uma adaptação fundamental. Lembrando que até aqui a gente só tem animais ectotérmicos, que dependem de fontes do ambiente para manter a temperatura, tanto para peixes, quanto para anfíbios, quanto para répteis, tá bom? E para finalizar, não só com as imagens, falta a gente comentar que eles têm um sistema respiratório muito bem adaptado. Como a pele deles é muito seca e formada por essas placas, né, mais densas, eles têm um pulmão maior. A grande maioria dos animais, que são dos répteis, apresentam um pulmão maior, com maior capacidade de oxigenação, para compensar a dificuldade de respiração pela pele, por exemplo, que os anfíbios ainda apresentam, que é o grupo anterior, beleza? Bem, espero que tenha dado para entender até aqui. A gente continua que tem mais grupo ainda, tá bom?